com o oferecimento dos nossos patrocinadores Diamante, que é a Market for You, Pontual Cobranças e Superlógica. Vem aí, a partir de agora, Dr. Alexandre Sobral. Boa tarde a todos. Vou plagiar meu amigo Daniel, saudações condominiais, né? E eu gostaria inicialmente de fazer uma honrosa manifestação aqui de saudade ao nosso Silvio Capanema, que esse ano infelizmente nos deixou e infelizmente nos deixou órfão de um grande palestrante, um grande doutrinador da área de direito condominial. Silvio Capanema, infelizmente, esse ano nos deixou, e eu queria fazer essa homenagem aqui pública a ele e agradecer todos os conhecimentos que ele nos passou e que passou para tantas pessoas, certo? Queria também agradecer o honroso convite do meu amigo Guto Germano, do Daniel Lima, do Papo Condominial, e do Sérgio Craveiro, por esse convite para estar aqui com vocês, estar aqui fazendo essa humilde apresentação, trazendo um pouco do nosso Sergipe aqui para todo o Brasil. Vamos lá. Reflexos da pandemia para os condomínios. Como será o nosso pós-pandemia? Como será isso? Queria antecipadamente fazer um breve histórico. As pessoas hoje estão vivendo um momento que estão muito preocupados sobre uma coisa que não tínhamos ouvido falar, talvez. Muitas pessoas não lembraram das antigas pandemias que já assolaram a humanidade. E eu queria deixar claro que o ser humano já sobreviveu a tantas outras pandemias e vamos sobreviver. Nós vamos passar por tudo isso, nós vamos passar tranquilamente. Lógico que está sendo difícil para todo mundo que estava acostumado a se beijar, a se abraçar, a viver em comunidade com os amigos, fazendo festas, mas precisamos, nesse momento, nos resguardarmos, precisamos cuidar das pessoas que amamos e tomar cuidado. É um momento agora de fazer uma reflexão interna, de fazer um retrocesso um pouquinho nesse pensamento de estar à torta e à direita em festas e baladas. É o momento agora de preservar a sua saúde. Queria falar um pouco sobre a peste justiniana, que eu acho que muitas pessoas não conheceram, talvez não tenham ouvido falar, que foi a primeira pandemia registrada pelos nossos livros de história, que aconteceu no Império Romano, na época de Justiniano. Para os doutrinadores do direito, nós temos as compilações justinianas, que foram as compilações de todas as leis de direito da época, e foi graças a esse imperador. E aí, nessa época, nós tivemos uma peste que trazida do Egito, que só em Constantinopla matou 500 mil pessoas, mais ou menos. Então, naquela época, você via que não tínhamos os aparatos que temos hoje, não tínhamos a tecnologia que nós nos deparamos hoje, e naquela época, uma doença como essa, que não tinha estudos, não tínhamos como saber como funcionava, matou 500 mil pessoas só em Constantinopla. Depois veio a peste negra, que todo mundo já ouviu falar, que foi na Idade Média, que também chegou a matar chegou a matar entre 75 e 200 milhões de pessoas. Imagine o que seria isso hoje. A gripe russa, que veio posteriormente, por volta de 1859, mais ou menos, e também trouxe 1889, desculpe, também assolou a toda a Europa, e foi também algo que também criou muitos problemas na época. E o mais conhecido, que vem sendo abordado pelos jornalistas, a gripe espanhola, que na verdade não era espanhola, veio para a Europa através dos soldados americanos. E a Espanha, como era um país neutro e um país que poderia falar e poderia divulgar amplamente as notícias, ela começou a fazer essa divulgação e pegou essa denominação. A gripe acabou sendo conhecida como a gripe espanhola, mas que, na verdade, teve sua origem nos Estados Unidos e que, no final da Primeira Guerra Mundial, matou mais pessoas que a própria guerra. Vocês terem uma ideia como isso assolou a época. Tivemos ainda, inclusive,
uma espécie de ressurto dessa gripe por volta da década de 50 do século passado, e que também chegou a matar muitas pessoas. Mas, graças a Deus, isso já se passou. Agora estamos vivendo a Covid-19, mas com certeza, eu já venho falando isso há algum tempo, até outubro, mais ou menos, já vamos ter uma vacina e, com certeza, vamos voltar ao nosso normal. Queria falar um pouco aqui também sobre ética. A gente vê muitas pessoas hoje comentando e falando sobre a situação que muitas ideias são copiadas, são plagiadas. E eu entendo que o momento atual, nós precisamos realmente pegar as boas ideias e melhorá-las. Não é o momento de estar reclamando de que uma ideia está sendo feita igual ou não. Eu trouxe aqui alguns exemplos que logo no começo da pandemia, as pessoas começaram de botar os palitinhos no elevador para poder chamar o andar, aí já uma outra pessoa já botou com uma esponjinha, e depois uma pessoa veio e viu uma forma melhor de fazer isso, que foi botar uma proteção plástica, e essa proteção plástica poder ser higienizada, ser reutilizada de uma forma muito eficaz. Então, o momento agora é de melhorarmos as ideias, e não de ficar chorando por quem está copiando as ideias. O momento agora é de se juntar, o mundo todo precisa se juntar, para poder passar por isso o mais rápido possível. Vamos adentrar, então, finalmente, a questão da área condominial, aluguéis por temporada na pandemia. No ano passado, nós nos deparamos com uma ação que chegou ao STJ, na qual o relator, o Salomão, ele já tinha se manifestado e já tinha dado seu parecer favorável às empresas de aluguel por temporada, o famoso Airbnb, o Booking e tantas outras empresas que fazem esse serviço. Favorável no sentido de que os condomínios não poderiam barrar esse serviço. Os condomínios não poderiam criar regras proibindo que os seus proprietários pudessem alugar suas unidades habitacionais. Isso já foi decidido, pelo menos inicialmente, pelo relator. Ficou suspenso esse processo, porque foi pedido vistas pelos colegas lá do STJ, e está em aberto ainda essa decisão. Não sabemos ainda se a decisão final vai ser favorável ou não, mas tudo indica que sim, que o andamento do processo está nesse sentido. Então, o relator entendeu que não é possível a limitação das atividades locatícias pelo condomínio residencial, porque as locações do Airbnb e plataformas similares não estariam inseridas no conceito hospedagem, mas sim de locação residencial por curta temporada. Além disso, não poderiam ser enquadradas como atividade comercial passiva de proibição pelo condomínio. Esse foi o entendimento de Salomão, e que já se manifestou e que já deixou isso claro, e vamos ver qual vai ser o entendimento dos próximos ministros. Porém, nesse ano da pandemia, nos deparamos com uma situação totalmente diferente da do ano passado. E nesse ano, nos deparamos com decretos onde eram proibidas essas locações por temporada. Eram proibidas as locações pelo Airbnb e pelo Booking. E aí tivemos duas decisões importantes nesse ano que eu compilei e trouxe aqui para vocês. Uma do município de Paraty contra o Airbnb, onde ficou parcialmente, a tutela foi parcialmente concedida, onde o município de Paraty, em face do Booking Brasil, serviço de reservas e hotéis, e do Airbnb, para determinar os réus que bloqueiem em até 24 horas a possibilidade de reservas, sob pena de multa de R$50 mil. Essa foi a de Paraty. E logo depois, eu acho, teve uma decisão no STJ, onde o ministro, presidente, ele determinou que o município de Gramado também poderia bloquear esses aluguéis durante essa época de pandemia. Então, tivemos aqui dois municípios importantíssimos na parte de turismo,
onde recebe uma quantidade muito grande de pessoas do mundo todo, em que as duas decisões foram de encontro ao que já vinha sendo manifestado no ano passado da decisão do STJ com relação ao Airbnb. Ou seja, visualizamos que como houve uma mudança da situação, como houve essa pandemia, onde, logicamente, os interesses particulares não podem sobrepor aos interesses coletivos, então tivemos uma mudança de posicionamento, pelo menos até agora. Isso não quer dizer que não vai ser permitido posteriormente. Lógico que isso trouxe um reflexo também até na seara imobiliária, porque imagine quantas pessoas investiram em imóveis para utilizar esses aplicativos de aluguel, para poder ganhar dinheiro alugando suas unidades por dias ou por semanas, por Airbnb ou pelo Booking. Então, realmente houve um impacto nesse segmento. Há 2 semanas atrás, mais ou menos, eu falei em um programa lá em Sergipe, o Condomínio em Foco, do meu grande amigo Alex Carvalho e do nosso amigo Pedro Erlon, em que eu falei e manifestei sobre a mudança que está acontecendo no ramo imobiliário. O ramo imobiliário está tendo uma vertente para condomínios horizontais por conta da pandemia, onde as pessoas nos condomínios de casas, elas se sentem mais livres, onde elas têm uma área livre maior, onde elas podem andar em um espaço maior, diferente de residências em apartamentos, em qual eles ficam restritos aos seus apartamentos, onde eles têm restrições para o uso das áreas comuns, onde eles têm restrições para usar escadas, academia, elevadores, e nos horizontais, não, nos horizontais eles têm as ruas, eles têm áreas mais abertas, a casa tem um espaço mais aberto, então está havendo essa migração, esse êxodo. E em Sergipe, por exemplo, eu vi que teve um grande êxodo, tanto para o interior, para fazendas e chácaras, como também para as casas de praia. Os condomínios de praia, eles ficaram lotados, eles estão lotados até agora. Então, as pessoas, eles procuraram refúgio nesses condomínios mais afastados. Então, aqui, portanto, nesse momento de pandemia, declarada pelo órgão internacional máximo de saúde, a OMS, momento singular, com a mobilização de todos os poderes e instâncias para minimizar o impacto da Covid, natural que o síndico imponha limitações ao ingresso de pessoas estranhas ao condomínio, por força de locação por temporada, por meio de web aplicativos. Cabe ao síndico proteger a massa condominial sob seus cuidados, conforme determina deveres inseridos no artigo 1358 do Código Civil. Desculpe. E cumpre aos proprietários condôminos, dispõe as suas propriedades nos limites do artigo 1336, onde fala, são deveres dos condôminos dar às suas partes a mesma destinação que as edificações e não utilizadas de maneira prejudicial ao sossego, salubridade e segurança aos possuidores ou os bons costumes. Ou seja, gente, aqui está bem claro que a saúde da coletividade é muito mais importante do que o direito privado de cada um de utilizar seu apartamento de qualquer forma. Isso vem sendo batido, isso vem sendo julgado em todas as sentenças que eu vejo nesse sentido. Todos os julgadores estão sendo muito claros que o direito privativo, nesse momento, ele está sendo deixado de lado, o seu direito de propriedade ele não é maior do que o direito à saúde dos demais moradores, dos demais coproprietários. Então, temos que pensar que um condomínio, como existe uma coletividade, então um morador sozinho, ele não pode determinar o que é melhor para todos os moradores. Isso fica claro, então, por mais que esteja sendo difícil esse momento, precisamos nos adequar, precisamos entender que a entrada e saída nesse momento de pessoas estranhas no condomínio traz uma insegurança não só para o condomínio e seus moradores, mas também para os colaboradores, funcionários, parceiros, prestadores de serviço. Então, não estamos falando só de moradores, também temos também outras pessoas que trabalham no condomínio e que não podem ser expostas de qualquer forma à pandemia, ao Covid. Vamos falar um pouco sobre obras e como elas estão afetando o home office e o home studio, ou seja,
tanto aquelas pessoas que estão trabalhando em casa, como aquelas pessoas que estão estudando em casa. Entendeu? Mas é bom e é importante deixar claro que, independente do que está acontecendo por conta da pandemia, as leis continuam vigentes. Não é porque estamos vivendo uma pandemia que as pessoas podem correr e passar pelos semáforos e não respeitá-los, não vão ter mais multas de alta velocidade, não vão ter mais problemas de som alto com lives em casa. Ou seja, aquela pessoa que estiver escutando essa live em som muito alto, baixo, porque tem uns vizinhos aí que podem não querer escutar as regras do condomínio. Então, temos que nos comportarmos como o normal que tínhamos antes, só que com algumas restrições e algumas limitações. As leis continuam vigentes. Não se existe só agora as leis de pandemia. Existem também as leis que sempre vigoraram no Brasil e continuam vigorando. Entendeu? Então, a norma da ABNT sobre obras continua vigorando. As pessoas, antes de começarem suas obras, precisam apresentar o projeto ao condomínio, precisam ter a aprovação do condomínio para começar a sua obra. Não é você chegar e começar a colocar pedreiro, começar a colocar material de obra dentro da sua unidade e depois você levar o projeto para o síndico. A obra só pode começar, ela só pode ter início depois que o condomínio dá seu aval. Depois que o condomínio confirma que tem conhecimento da obra e que permite aquela obra. Isso é bem claro na norma da ABNT 16.280 de 2015, e que nós sabemos quais foram as consequências da não observância dessas normas. Entendeu? Nós já sabemos tudo que foi causado para que chegássemos a esse estágio, para que chegássemos a essa normatização. E aqui é bem claro. O síndico tem força de sua função, com base no artigo 1348, a obrigação de diligenciar a conservação e guarda das partes comuns do condomínio. E, por isso, ele tem o poder legal de fiscalizar, sim, qualquer obra de qualquer unidade habitacional, vertical ou horizontal. Muitas pessoas acham que, por ser um condomínio horizontal de casas, e não vai afetar áreas, talvez não afete áreas comuns, ele pode fazer de qualquer forma. Mas existem regras na construção também em condomínios horizontais, que muitas vezes têm um plano diretor de obras próprio. Além do plano do próprio município, também eles têm esse plano diretor do seu condomínio, onde estipulam número de andares, o recuo do lado direito, o recuo do lado esquerdo, o recuo de frente. Então, muitas vezes, os condomínios também regulamentam essas obras. A lei diz que o condômino pode usufruir sua unidade da forma que ele achar mais conveniente. Mas isso esbarra quando ele atinge o direito do próximo. E eu sempre digo, o seu direito acaba quando você atinge o direito do seu vizinho. Então, do mesmo jeito que você pode fazer algo na sua unidade, você não pode fazer algo que prejudique o direito do seu vizinho de dormir, o direito do seu vizinho de estudar, o direito do seu vizinho de trabalhar. Nós estamos vivendo um momento onde as pessoas estão trabalhando, onde as pessoas estão estudando, elas estão vivendo dentro de casa, isoladamente. Imagine você, um casal de velhinhos dentro de casa, 24 horas, e o seu vizinho resolve fazer uma obra, quebrar uma parede, usar a maquita o dia todo. Imagina aquela zoada de maquita. Imaginem vocês agora, nesse momento, aquela zoada de maquita durante um dia inteiro. Das 8 às 12, das 2 às 6. E você sem poder nem sair de casa, você sem poder fazer nada. Aquela zoada, ela consegue entrar em todos os cômodos da sua casa. Sua casa não foi feita como um bunker, com um isolamento acústico. Ao contrário, as construtoras hoje, cada vez mais, elas estão entregando as suas unidades com um isolamento acústico cada vez menor. Cada vez mais eu escuto problemas entre moradores com os vizinhos de baixo ou de cima, onde as pessoas elas não estão respeitando os horários de movimentar móveis, criança correndo o dia todo. São várias situações que causam estresse aos vizinhos. E vocês precisam pensar em formas de mediar essa situação. Então, eu coloquei aqui, inclusive, uma decisão do STF, do ministro Celso de Mello, onde ele já deixou bem claro que as garantias individuais não têm um caráter absoluto. Então, hoje, nesse momento, isso tem que ser usado mais do que nunca.
Então, o seu direito de propriedade, que você quer se mudar, que você quer ir morar, ele não pode sobrepor aquela da pessoa que está lá isolada por conta da pandemia. Aquela pessoa que não tem opção, ela não pode sair, ela não pode ir para a rua, não pode ir para um hotel se isolar. Ela tem que ficar em casa. E o que nós temos orientado aos nossos condomínios? Nós temos tentado mediar essa situação. Até um mês atrás, quando estava proibidas as obras de todas as formas lá em Sergipe, estava tudo ok. Mas quando se liberou de novo as obras, aí começou todo aquele furdúncio por conta da situação. Eu até quero ver como é que a Libras falou furdúncio aí depois, como é que ela deve ter falado isso. Nós temos orientado, no entanto, face à flexibilização que está acontecendo, que permite o retorno de obras, com regras restritivas, quanto ao barulho excessivo ou repetitivo, específicos para obras. Nesse sentido, determinando que esses que possam ser executados das 11 às 12 horas e das 17 às 18. Por que esses horários? Geralmente as pessoas costumam estudar e trabalhar logo no início da manhã e no início da tarde. Geralmente esses horários ao final da manhã, no final da tarde, são horários que as pessoas não estão mais trabalhando ou estudando, ou elas podem se adequar também a acordar um pouco mais cedo, estudar um pouco mais cedo e a trabalhar um pouco mais cedo. E também, nesse sentido, não impede as pessoas de fazerem as suas obras. E tem sido bem aceita essa nossa orientação. Graças a Deus, as pessoas têm compreendido, as pessoas têm respeitado essa flexibilização e tem sido feito dessa forma. Deixa eu passar aqui. Acho que passei demais. Reabertura das áreas comuns. Isso está sendo um grande celeuma para os condomínios. Nós temos escutado todas as opiniões divergentes possíveis. Já escutei absurdos de que o síndico ele tem que fazer uma assembleia e colocar para que a assembleia decida se reabre ou não essas áreas comuns. E aí vem a grande polêmica. A assembleia é absoluta para isso? E quem depois vai ser responsável por essa contaminação em grupo que possa vir a acontecer? É a Assembleia ou o síndico? Quem é responsável pelo condomínio? É o síndico, gente. Então, decisões de assembleias, elas não são absolutas. Elas não devem ser seguidas fielmente à torta e à direita contra a lei. Então, nesse caso, no momento agora, cabe ao síndico que se sentir seguro de reabrir as áreas comuns, ele faça um estudo prévio. Ele faça um estudo antecipado. Aqui a gente colocou alguns artigos de lei, o 1348, compete ao síndico cumprir a convenção e regimento interno e as determinações da Assembleia. Diligenciar a conservação e guarda das partes comuns e zelar pela prestação de serviço do serviço que interessa aos possuidores. Combinado com esse texto, o próprio 1336 fala, são deveres do condômino dar suas partes de destinação e que tenha edificações e não utilizar de maneira prejudicial ao sossego, salubridade, novamente aqui a palavra salubridade, e segurança aos possuidores, aos bons costumes. Então, temos que pensar que esse momento de pandemia, onde existe um vírus que pode contaminar toda uma coletividade, que nós não sabemos exatamente a forma nem da transmissão, toda hora sai uma notícia nova, uma hora fala que ele se transmite de uma forma, outra hora diz que é pelo ar, outra hora é só pela mão, botando no nariz e nos olhos, e fica nessa situação e nem os próprios médicos têm consciência de como é a transmissão. O que dirá um síndico que vai reabrir uma academia com várias pessoas utilizando aquela academia, suando e pegando nos equipamentos? Você não vai conseguir botar funcionários do condomínio para ficar limpando todas as áreas comuns toda vez que uma pessoa for usar uma área comum. Isso vai ser quase impossível para alguns condomínios e impossível para outros. Então, o que acontece? Temos orientado que se o síndico tiver interesse na reabertura das áreas comuns e ele achar pertinente, ele consulte pessoas profissionais da área, infectologistas, técnicos de segurança do trabalho, para que eles façam um estudo daquele espaço, eles possam dar
orientações de como pode ser usada aquela área, quantas pessoas podem ficar naquela área, como deve ser a higienização daquela área, quantas vezes ao dia tem que ser feita essa higienização. Então, precisa ser feito um estudo. O síndico, ele não tem esse calhamaço de informações para chegar e dizer que vai ser assim ou assado, e muito menos os moradores. E aqui eu falo um pouco mais sobre isso e falo também dos riscos e garantias que são dados com relação a isso. Desconsiderar tais aspectos de tamanha relevância impor aos condôminos risco demasiadamente grande, bem como ao seu gestor, que pode sim ser responsabilizado civil e criminalmente por ação ou omissão, ainda que por força deliberativa assemblear. A título de exemplo, temos os casos que de condomínio necessita promover obra emergencial de natureza estrutural, sem que haja valores disponíveis para sua execução. Convocada uma assembleia, a despesa e, consequentemente, a obra não são aprovados. O síndico, diante de deliberação, queda-se inerte, e dias depois ocorre o colapso da estrutura por danos materiais e pessoais. Nesse caso, vocês acreditam que é a Assembleia que vai ser responsabilizada ou vai ser o síndico que vai ser responsabilizado? É lógico que é o síndico. Já nos deparamos muitas vezes com situações onde o síndico acreditou fielmente que a não aprovação da Assembleia de uma manutenção obrigatória o isentava de responsabilidade civil e criminal. Eu escuto isso o tempo todo. Doutor, levei para a Assembleia e eles não aceitaram. O que eu posso fazer? Eu disse, ou você faz, ou você saia. Um síndico que assume essa responsabilidade, ele está correndo um risco muito grande, porque se acontecer um colapso da estrutura, se acontecer uma falha num elevador e acontecer um acidente, então esse tipo de situações não tem o que se discutir, é levar para a Assembleia e dizer que tem que ser feito, sob pena de você renunciar. Porque quando acontecer o acidente, a responsabilidade vai ser do síndico, não vai ser da Assembleia. Não vão ser aqueles moradores que estavam na Assembleia que vão responder. Entendeu? Então, a crença perigosa, infelizmente, é propagada até pelos colegas de direito, que falam que a Assembleia é absoluta. Como exemplificado no parágrafo anterior, fica claro que o síndico responde pela falta de diligência, mesmo quando a Assembleia tenha sido contrária. Deixa eu... Pronto. Aqui eu falo um pouco também, entendemos que se faz necessária a contratação de um especialista, que eu já falei, um infectologista ou um segurança do trabalho, um técnico de segurança do trabalho, para que se analise as áreas reabertas. Atendidas essas condições, o gestor pode convocar uma assembleia e deliberar as regras, para que seja usado naquele formato que foi determinado. Lembremos que o dever do síndico não se limita a preservar a saúde dos moradores, mas também dos visitantes e dos colaboradores, dos quais eu já falei aqui. Lembremos que a Covid não vai atacar só os moradores do condomínio, vai atacar também os funcionários. Vocês imaginam uma situação onde um condomínio tenha 50% da sua população contaminada e todos os seus funcionários contaminados. Quem vai fazer a segurança do condomínio, quem vai fazer a limpeza do condomínio, quem vai fazer o trabalho do condomínio? Aí você pode pensar, não, vamos contratar outras pessoas. Sim, e essas pessoas vão se colocar em risco por conta dos moradores contaminados, porque você tem uma população de 50% de contaminados. Então, você vai colocar essas pessoas com aquelas roupas de hospital para impedir uma contaminação delas, vão criar regras hospitalares para aquele ambiente, porque o ambiente vai estar altamente contaminado, com 50% de sua população contaminada. Aqui eu faço algumas outras considerações e entendo que quem não se sentir seguro deve manter suas áreas comuns fechadas. E eu ainda fiz aqui uma explanação deixando claro que a pandemia não acabou. Os infectologistas são muito claros nesse ponto de vista e que esse relaxamento agora pode ser mais perigoso do que o início do isolamento social, uma vez que existem muitas pessoas contaminadas que não apresentam sintomas. O perigo é invisível e deixar essa decisão para a coletividade deliberar é muito arriscado.
Lembremos que a coletividade muitas vezes não sabe escolher o que é melhor. E eu trago como exemplo a escolha de Barrabás no lugar de Jesus a ser salvo. Você vê que nem sempre a coletividade é a razão. Assembleias virtuais. No que tange os decretos estaduais, bem como os municipais, ressaltamos que não houve flexibilização quanto à realização de reuniões presenciais. Não podemos ter aglomerações nesse momento. Então, só podemos ter, nesse momento, assembleias virtuais. Eu vejo muitos síndicos querendo fazer as reuniões e dizendo, Alexandre, eu vou colocar uma cadeira aqui, 2 meses depois, outra cadeira ali. E vamos fazer a reunião nesse sentido. Mas eu sempre pergunto, dá para você fazer isso com a quantidade total de apartamentos que existe no condomínio? Ele, não, mas nossa frequência é baixa. Mas você não pode contar com a frequência baixa. Você tem que contar sempre com uma assembleia onde todos os moradores possam participar. Então, você não pode fazer uma assembleia e dizer que vai fazer só com 10 cadeiras, porque só 10 pessoas vêm para a assembleia. Você tem que botar a quantidade de 48 cadeiras, que são 48 unidades que tem naquele condomínio. E quando você limita isso, talvez você discrimina, você até impeça de outras pessoas virem e já cria-se uma situação para uma possível nulidade. Além disso, vão ter as pessoas que estão em isolamento e que não saem de casa e que vão dizer que não vão para a Assembleia porque não querem se contaminar. E também cria-se um novo parâmetro para uma possível nulidade. Então, só as assembleias virtuais podem ser feitas nesse momento e graças à Lei 14.010. Até antes dessa lei, eu era bem claro que eu não entendia como possível as assembleias virtuais, porque não tínhamos fundamentação jurídica para isso. Muita gente dizia, Alexandre, eu já faço assembleia virtual há anos. Eu disse, sim, mas sua convenção previa essa assembleia virtual, porque se ela não previa essa assembleia virtual, você fazia de forma errada. Você pode não ter tido problema, porque, como em todo condomínio, você só vai ter problema quando alguém se insurgir, quando alguém disser que não concorda. Então, quando você atinge alguém que diga que não concorda com aquilo ali, ele vai para a justiça e o juiz é que vai tomar uma decisão sobre isso. Por quê? Porque a lei é muito clara nesse sentido. As assembleias devem ser feitas no formato que as convenções os prevê. É o artigo 1350, ele é bem claro nesse sentido. Então, com a vinda da Lei 14.010, abriu-se a brecha para que as assembleias condominiais pudessem ser feitas e esse artigo da lei do Código Civil fosse suspenso temporariamente. Lembremos que essa lei é temporária, ela tem um prazo para acabar em outubro, a não ser que haja uma nova renovação dessa lei, ela vai acabar em outubro. E aí vem outro questionamento que as pessoas estão fazendo. Meu mandato está prorrogado automaticamente? Não. A lei é bem clara nesse sentido também. Só se prorroga os mandatos daqueles condomínios que não conseguem fazer as assembleias virtuais. Se o síndico demonstrar que o seu condomínio não tem condições de fazer uma assembleia virtual, então ele está realmente com seu mandato prorrogado até 30 de outubro, salvo engano, 30 de outubro, exatamente. E caso ele possa fazer uma assembleia virtual, ele deve fazer. Ele deve fazer. Quem vai decidir isso? A própria coletividade, que vai dizer se tem condições ou não. É lógico que condomínios com 1.000, 2.000 unidades, é muito difícil fazer uma assembleia virtual, mas pelo que eu já vi de alguns programas, e aí eu falo até de um parceiro do Daniel, o Marco Miguel, lá de Brasília, não é isso, Daniel? De Brasília, que apresentou um programa muito bom, Vote Condomínio de Juiz de Fora. Então, um programa muito bom, eu já vi ele na prática, lá em Sergipe, a Aurora, que é uma empresa de síndicos profissionais, realizou com esse programa, realizou tanto a assembleia como a assinatura digital, conseguiu convencer o cartório de registro lá a aceitar essa assinatura digital, onde tinha os IPs, e ainda prometeram que vão ainda acrescentar os IPs, o endereço da máquina. Isso é muito importante para identificar qual foi a máquina que participou daquela assembleia.
Então, lá tivemos a primeira assembleia virtual e com assinaturas digitais registrada lá em Sergipe, através dessa empresa que é do nosso amigo Robson Simões, do meu xará Alexandre e do Alexandre. Então, eles realmente estão de parabéns. Eu queria fazer aqui a homenagem a eles também pela iniciativa e pela pioneirismo, exatamente. Obrigado, Daniel. Eu tenho aqui meu consultor que me ajuda aqui, está aqui do lado, é meu grilo falante. Violência doméstica. Gente, agora na pandemia parece que as pessoas começaram a surtar e aí começou-se a ter um grande aumento da violência doméstica. Eu vi alguns estudos que disseram que diminuiu-se os casamentos. Logicamente, as mulheres geralmente gostam de fazer o casamento para fazer aquelas grandes festas. Se você chegar e disser para uma mulher, você vamos casar no cartório, muitas delas vão dizer que não quer. Elas querem realmente a festa, elas querem a divulgação, querem a ostentação da festa, que é um momento único, um momento que elas querem viver intensamente. Teve uma diminuição dos casamentos e teve um aumento do divórcio. E também, infelizmente, teve um aumento da violência doméstica. E agora, recentemente, nos deparamos com um projeto de lei, o 2510, do senador Luiz do Carmo. E esse projeto de lei, ao meu ver, vai trazer uma responsabilidade muito grande para o síndico. Eu acho, ao meu ver, muito maior do que deveria. Por quê? Porque nós sabemos que essas brigas de relacionamento, muitas vezes, quando o policial bate na porta, a mulher é a primeira a dizer, não aconteceu nada, não está acontecendo nada, não aconteceu absolutamente nada. Imagine, então, a um síndico ter que tomar providências contra essa situação, sob pena de multas grandes e até de destituição da sua sindicância. Além disso, pode ser, inclusive, implicado como cúmplice do crime. Então, existe eu li a lei rapidamente e eu vi que traz algumas implicações muito sérias para o síndico. Eu acho que sim, que o condomínio ele tem que ser solícito, ele tem que tentar defender não só as mulheres, porque se fala de violência doméstica, pensam só nas mulheres, mas não, temos crianças que são violentadas, são espancadas todos os dias, e muitas vezes não se falam disso. Eu não vi uma propaganda de um xizinho de batom de uma criança, eu só vi de uma mulher adulta. E por que não falar das crianças? Nós sabemos que existem pessoas que têm problemas mentais e que os pais violentam essas crianças e às vezes só cuidam delas porque tem algum tipo de pensão, recebem algum benefício do governo, mas que deixam essas crianças soltas pelo condomínio. Eu tive relatos de síndicos de algumas crianças que tinham problemas mentais que os pais simplesmente deixam nas áreas comuns do condomínio e parece que esquecem dessas crianças e querem que o condomínio tome conta dessas crianças. E eu vou falar um pouco sobre isso no final da minha apresentação. Então, é importante deixar claro que a violência doméstica não é só contra a mulher, existe também contra o homem. Por mais que vocês achem isso absurdo, mas existe sim mulheres que causam violência doméstica ao homem. Existem para crianças, principalmente para as crianças. As crianças, ao meu ver, são as principais vítimas, não só as que apanham, mas as que não apanham e vê sua mãe apanhando. Porque isso torna um trauma também na criança. A gente não pode pensar que a mãe é a única vítima. As crianças, os filhos são as outras grandes vítimas da violência doméstica. E eu acho que esse projeto de lei tem que ser visto com muito cuidado, porque ele vai trazer consequências muito sérias para o direito condominial, principalmente para os síndicos. Ele vai trazer responsabilidades a mais do que o síndico já possui e cada vez vai ficar mais... Essa carga do síndico vai ficar cada vez mais pesada. E aí vem a importância de trazer os síndicos profissionais cada vez mais para o mercado. Porque somente pessoas que estejam afastadas da amizade, da coletividade ali, daquele momento ali onde as pessoas se conhecem, onde os filhos brincam juntos, é que vão ter um parâmetro para tomar decisões mais racionais e mais corretas.
Funcionários de Covid-19, nós temos falado muito sobre isso, que muitas vezes o síndico ele não pensa no que fazer quando seu funcionário ficar doente. Pior, quando 2 ou 3 funcionários ficarem doentes, o que ele vai fazer? Como ele deve se comportar? Deve ter planos de contingência. Você tem que pensar em planos de contingência para quando isso acontecer. Como, Alexandre? Currículos de pessoas que estão aptas para aquele trabalho, que estejam à disposição do mercado, terceirizadas do mercado, onde elas estejam fazendo contratos de serviços temporários, onde elas oferecem funcionários que estão talvez encostados, que de algum ex-contrato que acabou, eles podem disponibilizar para os condomínios de forma momentânea, até porque os funcionários que estejam não só infectados, mas estejam com suspeito, eles ficam 15 dias afastados do trabalho, praticamente. Então, isso é importante. E aí eu trago um ponto que ninguém está tocando, que é a tecnologia. Nós hoje temos uma tecnologia avançada, que permite que o condomínio ele fique, de certa forma, autônomo, entre aspas. Ele consegue automatizar sua portaria, sua entrada de veículos. Ela pode botar biometria, pode colocar câmeras de segurança com reconhecimento facial, pode colocar tag nos carros. E eu falo aqui no próximo slide sobre isso. Essa tecnologia ela pode ajudar a ausência temporária de um porteiro, por exemplo. Um porteiro que se sentiu mal, ou um porteiro que está doente naquele momento, os condôminos podem utilizar desses mecanismos para não precisar nem colocar um funcionário de imediato naquele local. E suprir essa ausência do funcionário que esteja doente. É um contraponto que pode se pensar em colocar. Essas tecnologias hoje deixam o condomínio quase totalmente independente. Você consegue mesmo receber visitas e pelo próprio celular você abrir o portão para a visita entrar no seu condomínio e te aguardar dentro do condomínio. Ou ir até sua casa. Fiscalização das contas. Esse é um momento onde as pessoas não estão tendo acesso aos balancetes físicos. Por conta da pandemia, as pessoas estão se restringindo a ficar em casa e muitas vezes não fiscalizam. Então, é o momento de utilizar as ferramentas eletrônicas, utilizar os aplicativos das administradoras, os aplicativos do próprio condomínio, onde lá estarão as contas digitalizadas, onde estarão o extrato do condomínio, e as pessoas poderão fazer essa fiscalização de forma virtual. Não precisa estar sempre com o papel em mãos para estar podendo fazer essa fiscalização. Então, isso é uma novidade que muitas vezes as pessoas não pensavam em fazer e que agora estão sendo obrigadas a fazer. Desculpa, pessoal. Cobrança da inadimplência. A inadimplência durante a pandemia foi mais sentida nos condomínios de renda mais simples. Contudo, houve uma mudança radical no formato de cobrança. Obrigado ao meu Batman aqui. Não, obrigado. A mudança radical no formato de cobrança. E aí vem um pouco do que o Guto falou. O Guto falou que existem as garantidoras que elas trazem exatamente um pouco dessa humanidade no formato de cobrança que antes era feita de uma forma judicial para a extrajudicial, de forma administrativa, de uma forma mais flexível. Reflexos das restrições dos tribunais de justiça ao trabalho dos oficiais de justiça, apesar da suspensão de muitos processos, alguns continuam em andamento, com intimações sendo feitas por forma telefônica, e-mails e até mesmo pelas redes sociais. Então, como o meu grande amigo falou, o Guto, há empresas hoje no mercado, há empresas que trazem uma forma de trabalho para o condomínio de cobrança que faz com que o condomínio receba a sua inadimplência e essa empresa ela pode flexibilizar uma quantidade de parcelas que aquela pessoa que está passando um momento difícil nesse momento possa pagar. O importante é que se pague, não é isso que sempre nós pensamos. É lógico que não são empresas financiadoras, não são empresas que fazem financiamento para 20 anos de uma dívida condominial, mas elas podem flexibilizar para 1 ano, 2 anos, e aí cada empresa tem o seu perfil.
Queria fazer aqui uma observação que muita gente não sabe, muitos síndicos não sabem, que a importância da inadimplência, ela depende também do condomínio. E a citação pode ser recebida pelo porteiro. A mudança no Código de Processo Civil, ela trouxe esse importante artigo que ele deixou que a citação pudesse ser recebida por porteiro e quando a pessoa não mora no condomínio, cabe a essa portaria recusar a citação e dizer que a pessoa não mora naquele local. Crianças soltas nas áreas comuns. Nós aqui temos, inclusive, eu botei uma decisão do ministro Massani Ueda, do STJ, onde ele fala claramente que a responsabilidade dos pais é absoluta. Criança não pode ficar nas áreas comuns do condomínio sem um responsável, sem uma pessoa competente e responsável do seu lado. Se você tem crianças em seu condomínio, soltas, sem ninguém estar olhando, você pode simplesmente fazer denúncias. Isso aí é abandono de incapaz. É simplesmente um abandono. Por quê? Porque quando uma criança dessa cai na piscina e se afoga, a primeira pessoa que eles tentam responsabilizar é o síndico, dizendo que a porta estava aberta, que a pessoa tinha um gradil pequeno e a pessoa conseguiu pular. Sim, e cadê o competente, cadê o pai e a mãe que não estavam no local nesse momento, olhando o que a criança estava fazendo? Os condomínios, eles têm essa peculiaridade. As pessoas vão morar nos condomínios e, como são muitas crianças e tem aquelas brincadeiras de esconde-esconde, os pais geralmente deixam as crianças descerem, ficam assistindo o seu jornal e ficam escutando pela zoada da criança, se a criança está gritando, se está rindo, e ficam monitorando ela assim. Quando a criança chora, ele já escuta logo, esse choro é do meu filho. Aí sai nas carreiras, abre a porta, desce a escada, para ir ver o que aconteceu e tentar culpar alguém. Não, foi a culpa do filho de fulano, do vizinho que bateu no meu filho. E cadê um responsável para estar nesse local, nesse momento? Quem era o responsável? Quem era o pai responsável que estava olhando as crianças? Não tem. Geralmente existe essa situação e muitos pais tentam querer que o síndico ou o condomínio faça essa parte de fiscalização. Isso não pode acontecer, isso, inclusive, é passível de denúncia, como eu falei inicialmente, de abandono de menor. O que eu penso que vai ficar dessa pandemia? As assembleias virtuais, eu penso que vieram para ficar. Acho que as assembleias são uma inovação que eu sou um fã e espero que aconteça o mais rápido possível. Antes da pandemia, só esse ano eu já tinha feito 55 assembleias, para vocês terem uma ideia. Então, eu perco muitas noites de estar no convívio da minha esposa, que está aqui. Eu gostaria de agradecer a presença da minha linda esposa, que está aqui comigo, fazendo a filmagem ali para nossos familiares. E eu deixo de estar muitas vezes com minha esposa, com minha filha em casa, no conforto da minha casa, para ir para uma assembleia, que muitas vezes chega lá, o advogado não é nem consultado, mas se tem que se fazer presente para uma incorrência em algum questionamento, em alguma pergunta. E com as assembleias virtuais, isso vai acabar. Por quê? Porque nós vamos poder estar em casa e vamos poder tirar as dúvidas dos moradores de nossa residência. A higienização mais eficaz. Quantas pessoas chegavam num condomínio e viam um condomínio não muito higienizado, as portas sujas, as maçanetas sujas. Hoje, a preocupação com a limpeza está absurdamente... É uma coisa de outro mundo. Então, não está deixando nada sujo. Então, podemos dizer que nossos condomínios estão mais limpos. Nossos condomínios estão mais higienizados depois da pandemia. As pessoas estão tendo mais cuidados com a sua saúde. A pandemia ela trouxe hábitos de volta que muitas pessoas não tinham, de tomar o cuidado ao entrar em sua casa e não entrar com o sapato sujo da rua, tirar ele e colocar em um espaço isolado. E aí vem a sabedoria milenar do Japão, onde as pessoas, quando chegam nas casas japoneses, eles deixam os sapatos do lado de fora. Você vê uma sabedoria que vem de milênios.
E que as pessoas geralmente não se preocupavam. As pessoas chegavam da rua com seu sapato, e muitas vezes chegavam até a entrar no seu banheiro com o sapato da rua, sem se preocupar que está trazendo alguma doença da rua para dentro de casa. E você vê que esses cuidados que nós estamos tendo agora, de saber se a comida está sendo feita com pessoas com máscaras ou não, se as pessoas estão tendo um cuidado maior com a higiene, você vê que está muito maior, as pessoas estão lavando as mãos. Quantas vezes, eu queria saber que quantos homens que estão aqui no recinto nunca entraram no banheiro dos homens e viram o cara entrar, fazer suas necessidades e sair sem lavar as mãos. Quem nunca viu isso? Quem nunca viu isso? Eu quero saber se alguém hoje ainda faz isso. Hoje acho que não. Hoje todo mundo tem um cuidado de lavar as mãos 2, 3 vezes. Vão até sem necessidade de lavar as mãos. Então, isso são fatos que vai acontecer e que vai ficar. Um condomínio mais solidário, as pessoas, eu vi que, apesar de muitas incorrências e ocorrências que aconteceram nos condomínios, eu também vi muitos atos de solidariedade, de vizinhos que nem se conheciam, pessoas que se colocaram à disposição de outros para fazerem compras, pessoas que se colocaram à disposição de outros para ir comprar um remédio, de cuidar de algo que a pessoa que estava em isolamento social não poderia, de pessoas idosas. Então, eu vi que o condomínio ele ficou mais solidário, mais preocupado um com os outros com relação à saúde dos vizinhos. Então, eu acho que são coisas que vão ficar dessa pandemia, são coisas que para os condomínios vão trazer lições e que eu espero que não saiam mais da área condominial. Queria aqui fazer, por último, um alerta para os síndicos, que eu vi muitos síndicos preocupados e dizendo: Alexandre, o que é que eu posso fazer? A pessoa está doente e sai de casa, não respeita a quarentena. Alexandre, a pessoa é suspeita de estar doente e não está tomando cuidado nenhum. A pessoa está andando sem máscara. Eu tive um síndico que o condomínio dele tem muitos médicos e os médicos andando na área comum sem máscara, os próprios médicos. E eu expliquei para eles, existem artigos legais que deixam bem claro as penas para essas pessoas. E eu vou lê-los aqui. Epidemia. Artigo 267. Causar epidemia mediante propagação de germes patogênicos, reclusão de 10 a 15 anos. Se o fato resultar em morte, a pena é aplicada em dobro. No caso de culpa, a pena é de detenção de 2 anos ou, se resultar em morte, de 4 anos. Epidemia. Infração de medida sanitária preventiva. Artigo 268. Infringir determinação do poder público destinada a impedir a introdução ou propagação de doenças contagiosas, ou seja, decretos, isso aqui está falando dos famosos decretos, onde nós tivemos desembargador dizendo que decreto não é lei e não tem poder algum. Infelizmente, tivemos uma situação dessa, e aí tem aqui detenção de 1 mês de 1 mês a 1 ano e multa. A pena é aumentada de 1/3 se o agente funcionário de saúde pública ou exercer na profissão de médico, farmacêutico, dentista e enfermeiro. Devíamos ter colocado aqui também de funcionário do judiciário, para impedir essa situação. Omissão de notificação de doença. Deixar o médico de denunciar à autoridade pública doença cuja notificação é compulsória, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Ou seja, aqueles médicos que sabem que a pessoa está doente, ele deve comunicar aos órgãos públicos, e os órgãos públicos, por sua vez, devem comunicar aos síndicos e a todos os moradores daquele local. Gente, fico por aqui. Eu acho que consegui finalizar no tempo que me foi destinado. Eu vi que faltava ainda 1 minuto e meio, e queria deixar esse 1 minuto e meio para agradecer mais uma vez a meu amigo Daniel, que é um amigo e parceiro de anos, uma pessoa que eu tenho uma autoestima e que eu fico muito orgulhoso de estar sendo um representante de Sergipe para todo o país e até para o mundo, agora levando até Portugal, já tá saindo das fronteiras, esse menino vai longe. E queria agradecer ao meu amigo Sérgio Craveiro, ao Guto Germano, mais uma vez pelo convite, agradecer a todo mundo de Sergipe, as síndicas da Ensinha, as síndicas as síndicas de Sergipe, né? Agradecer
a todos os meus síndicos, as minhas síndicas, que sempre fazem questionamentos, e se hoje eu estou aqui, eu agradeço a eles, porque sem os questionamentos nós não estudamos, nós não aprendemos. Então, são as dificuldades e as perguntas que nos são feitas que faz com que estudemos e que podemos aprender e passar um pouco desse nosso conhecimento a outras pessoas, que eu acho que é o ponto crucial desse congresso, em trazer informações, trazer conhecimento para as pessoas de uma forma gratuita. Ou seja, o síndico hoje que diga que não fez algo legal ou algo lícito porque não tinha conhecimento, esse síndico é uma pessoa que não pode ser levada a sério, porque hoje a informação está sendo divulgada abertamente, todos os dias temos lives, todos os dias temos informações de vários veículos de comunicação, a exemplo do nosso hoje programa de rádio, o Condomínio em Foco, aos especialistas, ao qual faço parte lá em Aracaju, pela Rádio Metrópole, que é um outro grande propagador de informações, o nosso amigo Raildo, que teve essa ideia, e ele disse que a rádio é uma rádio dos condomínios. Ele sempre gosta de dar essa propagação, que não é uma rádio dele, que é uma rádio que é para servir aos condomínios, trazer informações para o condomínio. Então, queria agradecer a todos, mandar um beijo para todos os meus funcionários e aos meus amigos e parentes que estão nos assistindo nesse momento.